Lucas capítulo 10. Meus irmãos, semana passada eu preguei um assunto que é muito sugestivo, muito interessante, eu acho. Eu acho que o de hoje também é, mas é claro que há assuntos que tocam mais na gente, não é? Inclusive, eu prego de manhã e prego à noite, né? Aí de manhã, como eu preguei a primeira vez aquela mensagem, gente, eu nem consegui pregar várias vezes, eu tive que parar, porque acho tão tocante aquilo ali, e falar sobre família, um negócio que mexe com a gente de uma maneira, né? Nossa, eu cheguei em casa e falei, Dani, foi meio tragédia lá, porque teve umas 3 vezes lá que eu comecei a chorar, não consegui parar mais. Negócio ruim. Esse assunto, eu acho um assunto um pouco difícil. A justificação pela fé, que é o centro da fé cristã. É disso que eu vou falar hoje. Mas é por isso que a gente aqui na igreja, a gente tem tentado seguir livros inteiros. Para quê? Para a gente pregar tudo aquilo que você precisa ouvir. Então, muitas vezes, você virá para o culto e você não vai ouvir apenas aqueles assuntos que são mais assim empolgantes. Porque tudo, com certeza, na Bíblia é uma bênção. Mas há assuntos que tocam e mexem mais com a gente. Agora, então, a gente precisa ouvir tudo. Não só esses assuntos mais empolgantes. Haverá, talvez, muitos momentos onde você virá para cá e é possível que você volte para casa até assim, puxa, não entendi muito não hoje. E eu tento ser o mais simples possível. Mas isso é normal. Isso faz parte. E o que você deve fazer é insistir e continuar. Porque você não está aqui para ser entretido. Eu não quero vir aqui, domingo após domingo, e apenas fazer uma palavrinha empolgante, dar uma palavrinha empolgante, para que você fique animado e tenha um voo de galinha toda semana. Apenas isso. É o que acontece em muitos púlpitos evangélicos. Aí ele vai lá e diz, todo domingo, eu já expliquei para você como é que funciona basicamente a pregação de quase todas as igrejas evangélicas do Brasil, né? Basicamente uma pregação só o ano inteiro. Muda as histórias ali, mas é a mesma pregação o ano inteiro. A bênção está chegando, você está na prova, Deus te livra e o diabo está furioso. É isso aí. Basicamente isso aí. Só muda as historinhas, aí ele conta uma história diferente, você pensa que está ouvindo. É igual a novela da Globo, é tudo a mesma coisa, só muda o nome dos caras. Entendeu? É Carminho uma hora, depois você quer lá. Sabe? É tudo a mesma coisa. O Zé não é filho, descobre que ele não é filho do pai dele. Essas coisas assim, bem óbvias. E aí, aí o pastor vem aqui domingo e... o Senhor é contigo, você que está na prova! Aleluia! Aí você fala, meu Deus! Né? Você fica emocionado. Aí você vai, segundinho, você está animadinho já. Ai, glória a Deus. Aí quarta-feira você já está aí para baixo. Aí você precisa de outra. E aí eu fico te dando paliativo o tempo todo. Sabe o que é paliativo? É aquela coisinha assim que até ela arranca a sua dor, mas não resolve o seu problema. Não resolve. Então, meu desejo de coração, é que você seja edificado de verdade. De verdade, que você amadureça. Como Paulo diz, que Deus constituiu o apóstolo, pastor e mestre para o crescimento dos santos. Para que os santos, que são vocês, se desenvolvam e cresçam e amadureçam. Por quê? Você pode ser feliz sem dinheiro. Você pode ser feliz sem ser um sucesso aos olhos do mundo. Mas você não pode ser feliz. Não pode ser feliz sem sabedoria. Sem o conhecimento do Senhor. O povo perece porque falta conhecimento. Conhecereis a verdade e ela há de te libertar. Então vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu, que está escrito na lei, como interpretas? Deixa eu só fazer não é o meu tema hoje, mas eu já fiz uma pregação inteira só sobre essa passagem. Como interpreta? Essa é a pergunta. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Ótimo, você percorreu 50% do caminho, apenas. Como você a interpreta? Irá definir se você é um servo de Deus ou não. Por exemplo, Jesus vai contar aqui a parábola do samaritano. Lembra? Tinha um cara caído, o samaritano passou, pegou o rapaz, curou as feridas, tratou as feridas dele, colocou no animal, levou para uma hospedaria, pagou 2 denários lá para sustentar o rapaz. Aí tem pastor que vai pregar isso aqui, aí ele pega. Olha, porque cada coisa ali tem um sentido.
O cavalo tem um sentido, o jumento ali tem um sentido. As duas moedas têm um sentido. Olha, a moeda simboliza o jejum, a outra moeda simboliza a oração. E por aí vai. Tá, mas como ele chegou a essa conclusão? Como? Por que as duas moedas representam o jejum e a oração, não representa o jejum e a pregação da palavra? O jejum e o ato de dar esmola, que são todos os mandamentos espirituais da nossa disciplina espiritual. Por quê? De onde ele tirou isso? Da cachola louca dele. Entendeu? Como interpretas? Então eu vou tentar interpretar aqui de acordo com o que eu acredito que é o correto, e historicamente é assim que tem sido interpretado. Então vamos lá. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus, verso 26. Jesus perguntou, o que está escrito? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Ué, Jesus não conhecia a doutrina da graça não, gente? Respondeste corretamente, faze isto e viverás, obedeça a lei. Porque esses dois mandamentos aqui são um resumo da lei. Obedeça a lei e você será salvo, você terá a vida eterna. Verso 9, ele, porém, querendo justificar-se, o justificar-se aqui significa querendo se safar, tá? É isso. Ele, querendo se safar, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? E aí Jesus conta a famosa parábola do bom samaritano. Jesus, gente, não está gelado não, né? Não? Não, ninguém falou, então tá bom. Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, ou seja, bandidos, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, por acaso, descia um sacerdote por aquele caminho, vendo-o passou de largo, ou seja, passou distante. Semelhantemente um levita. Um levita era alguém que era tipo um auxiliar de um sacerdote, mais ou menos isso. Um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano. E entender o que é um samaritano é fundamental para entender a parábola. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, ou seja, tratou dos ferimentos do rapaz, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários. Um denário era o salário de um dia de um operário. Verso 35, de novo. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Era tipo, sabe, uma pensãozinha, um hotelzinho, sabe, alguma coisa assim. Dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? A pergunta do rapaz era quem era o próximo dele. Aí Jesus pergunta quem era o próximo do rapaz, né? Guarda isso também. Respondeu-lhe o intérprete da lei. O intérprete da lei era um tipo de um pastor. O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Faça isso e você vai ser salvo. É o que Jesus está dizendo. Eu sei, somos salvos pela fé, Jesus também sabia, mas eu vou expor o texto do jeito que Jesus expôs, do jeito que Jesus pregou. Ou seja, eu não vou falar sobre o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho. Muitos pastores, principalmente reformados, falam muito do Evangelho, mas não pregam o Evangelho. Você é novo convertido, não entendeu nada do que eu falei agora, não tem problema. Não tem problema. A chave do texto aqui está na pergunta. Como herdar a vida eterna? Como? Como herdar? A primeira coisa desse texto é que o rapaz, ele não queria realmente saber sobre isso. O texto diz que ele queria fazer uma pegadinha com Jesus. Ele estava ali para provar Jesus Cristo, para testar Jesus Cristo. Inúmeras pessoas se reúnem para ouvir Jesus Cristo, domingo após domingo. E elas não possuem as devidas motivações. Suas motivações não são corretas. Não são. São as mais espúrias possíveis. Por exemplo, uma vez uma senhora veio ao culto e falou para mim assim,
pastor, se o meu marido não se converter, eu não volto para a igreja. Eu disse, moça, então aqui não é o seu lugar mesmo. Aqui é lugar de prostituta, aqui é lugar de bandido, aqui é lugar de todos os pecadores. Agora, aqui é o lugar daqueles que acreditam que o Senhor é Deus e Ele é a razão da nossa existência. E você fez do seu marido o seu Deus. Ele é a razão da sua existência. Está vendo? Há pessoas que estão na igreja por motivos espúrios. Elas não querem o que é mais importante da vida: a salvação e as coisas espirituais. Em João 6,27, Jesus diz, trabalhai não pela comida que perece, mas para a vida eterna. Em Mateus 6,33, Jesus disse, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Ora, isso aqui é fundamental, né? Saber se a gente é salvo ou não, porque, afinal de contas, é vida eterna. É bastante tempo, hein, gente? É bastante tempo. A definição de onde você vai morar depois de que morrer é muito importante. Você vai viver lá um bom tempo. Eu sei, você talvez já conhece esse texto, mas nós sempre precisamos ouvir sobre a doutrina da nossa salvação. E você que está aqui, há muitos aqui que ainda não conhecem o Senhor de verdade, ainda não se converteram. E também, mais do que tudo, precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E saber qual é a mensagem do Evangelho. Quem pode ser salvo? Jesus responde, apenas reverberando, não é, a resposta do próprio homem. Amar a Deus e o próximo. Em Mateus 22:36, perguntaram a Jesus qual era o grande mandamento da lei. E Jesus disse, amar a Deus e amar o próximo. A lei era cheia de mandamentos, e ainda é, porque ela vale para nós. Com exceção das passagens dos mandamentos cerimoniais, que estão de maneira bem explícitos no Novo Testamento, dizendo que eles passaram, com exceção desses mandamentos, toda a lei vale para nós. A lei é recheada de mandamentos, são centenas, dos mais variados. Mandamentos jurídicos, mandamentos dos mais variados. Mas você pode resumir toda a lei em 10 mandamentos. Em 2 tábuas. Lembra que Moisés possuía 2 tábuas quando ele foi lá para o monte? Uma tábua é relacionada aos mandamentos que nós pecamos diretamente contra Deus. Olha, não tem outros deuses, não faça imagem, não blasfeme, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, guarde o sábado. O que vale para nós hoje, nós não somos adventistas. Você não precisa crer que tem que ser no sábado, mas em toda a história da igreja, nunca houve dúvida de que pelo menos um dia na semana nós devemos cultuar a Deus. Nunca houve. Houve polêmica sobre se era no sábado, se era no domingo ou em outro dia. Mas nunca houve polêmica de que a ideia de honrar um dia por semana, pelo menos, é mandamento. Ir ao culto, pelo menos, uma vez por semana é mandamento. Quem assim não faz, está pecando. Essa é a primeira tábua. Jesus resumiu toda essa tábua em amar a Deus. Porque, ora, quem ama a Deus não fará imagens, não blasfemará o nome de Deus, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. A segunda tábua estava lá. Não mate, não roube, não minta, não adultere, não cobice, por aí vai. Ora, porque Jesus e a lei resumiu toda essa tábua em um mandamento, amar o próximo. Ora, porque quem ama não vai adulterar, quem ama não mente. Por isso, aqui está um resumo de toda a lei. Amar a Deus e o próximo. Mas o texto diz que o pastorzinho da época, lá o intérprete da lei, querendo se safar, disse, quem é meu próximo? Por que ele disse isso? O que acontecia ali na comunidade judaica era que cada um interpretava de uma maneira quem era o próximo. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, aqui na nossa comunidade, historicamente falando, cada um diz uma coisa sobre o próximo. Por isso eu estou sem culpa nisso. Alguns dizem que o meu próximo é apenas o israelita, que faz parte da nossa nação. Alguns são mais restritos ainda e acham que o próximo é apenas o meu grupinho ali de fariseu, por exemplo. Lembra quando lá no Sermão da Montanha, Jesus diz assim, ouviste o que foi dito pelos antigos?
Que antigo? Os antigos judeus. Ame o próximo e odeie o inimigo? Aí Jesus diz, eu porém vos digo, amem o inimigo. Ou seja, não havia nenhum lugar na Bíblia que ordenava amar o inimigo. Nenhum lugar. Desculpa, odiar o inimigo. Nenhum lugar. Nenhum lugar. Então Jesus vem e interpreta a Bíblia de maneira correta. Porque muitos ali diziam isso. Não, a gente pode amar o judeu aqui, o israelita. O assírio, todos os outros a gente tem que odiar. É isso que a Escritura ensina. Em outra passagem, um grupo de judeus chamado fariseu, eles disseram o seguinte, esses fariseus disseram, esse povo aí é a plebe, podre, suja, eles não sabem nada da lei. Fariseu significava santo. Então eles podiam dizer, olha, próximo é apenas a minha comunidade aqui de fariseu. Em relação aos outros, eu posso odiá-los. Aí Jesus vem e cita um samaritano, que historicamente era inimigo do judeu. Historicamente. Quem era um samaritano? Lá em João, capítulo 4, versículo 39, uma mulher samaritana se aproxima de Jesus, e Jesus então diz a Bíblia, fala com ela. Nessa hora, o apóstolo João diz, os judeus não se dão com os samaritanos. Por quê? Por que eles não se dão? Eu já vou explicar. Em João 8,48, os judeus, querendo xingar Jesus, o chamaram de samaritano. Tá vendo? Olha o que ele fez. Vê se ele não é samaritano e tem demônios. Quisesse xingar o cara, não precisava usar um palavrão, bastava dizer, ele é samaritano. Ele é samaritano. Em Lucas capítulo 9, versículo 53, a Bíblia diz que Jesus ia para Jerusalém. Jerusalém era a capital da Judéia, que não tinha nada a ver com Samaria. Diz a Bíblia que Jesus passava por Samaria para chegar em Jerusalém, onde estavam os judeus. Os samaritanos, ao perceberem que Jesus ia para a terra dos judeus, diz o texto, não o receberam, porque havia inimizade entre eles. Por quê? A história começa com Salomão. A nação de Israel era unida, mas Salomão começa a ter um monte de mulher e fica estúpido. Tá vendo? Até o homem mais sábio do mundo fica burro quando começa a ter um monte de mulher. O homem mais sábio do mundo ficou um idiota. Se tornou um idiota por conta das muitas mulheres. E por conta disso, Deus então lhe disse, eu vou retirar uma parte de seu reino, mas não durante o seu reino. O seu filho vai perder uma parte do reino. E aí o texto diz que Roboão assume o reino. Durante o período de Salomão, o maior feito de Salomão foi a construção do templo. E ter 1000 mulheres, né? Pelo amor de Deus, ter 1000 mulheres, gente, não é brincadeira não. Então, durante esse período, ele escravizou muitas pessoas, diz o texto, para que essas pessoas construíssem o templo. E cobrou muito imposto para se construir o templo. Então, Roboão assume o trono. O povo se aproxima de Roboão e diz, olha, o teu pai nos impôs um fardo pesado. Retire de nós esse fardo. Diz a Bíblia, então, que Roboão foi consultar os mais velhos. E aí, o que vocês acham? Olha, o povo está ali sobre a tutela, a capitania de Jeroboão. O povo está ali, falando, estão cobrando muito imposto, estamos trabalhando demais, alivia aí. O que vocês acham, anciãos? Me dá um conselho aí. E eles disseram, rei, alivia o jugo, alivia o fardo desse povo, e você ganhará o coração deles. Roboão, então, agora foi pedir conselho para a molecada. E aí a molecada, vida louca, falou, não. Que mané, você não vai se humilhar para esse povo, não. Você vai chegar lá dando pesada na porta. Você vai falar o seguinte, olha, se a mão do meu pai foi pesada, o meu dedinho vai ser muito mais pesado. Aí chega de peito estufado, Roboão, para mostrar que você manda. Para o povo ficar com medo mesmo. Moleque é estupidez em pessoa, né? Moleque é dose. Por isso, Nelson Rodrigues dizia, fique velho logo, amadureça logo, garotinho. É um período de muita burrice, amadureça logo. Envelheça logo. O que aconteceu? Deu ruim. A Bíblia diz que o povo ficou revoltado quando Roboão disse isso. E o povo se preparou para guerrear. E Deus disse, não faça isso. Não houve guerra, mas houve uma divisão no país. Ao norte, Israel, com 10 tribos, sendo liderada por Jeroboão. Tendo sua capital, Samaria. Embaixo, ao sul, Judá. Tendo sua capital, ficou com 2 tribos, e tendo sua capital,
Jerusalém, onde o templo ficava. Diz a Bíblia, então, que esse Jeroboão, numa Olimpíada de pecadores, era um dos primeiros. O cara instituiu um culto totalmente pagão. Com medo de perder o seu povo, ele diz isso de maneira bem clara, com medo de perder a vida e o reino, ele criou 2 bezerros de ouro e falou, gente, eu não quero que vocês partam para Jerusalém, lá na terra dos inimigos, para cultuar a Deus no templo, porque só existia templo lá na Judéia, em Jerusalém. Está aqui esses 2 bezerros, não vão para lá, fiquem aqui. E a Bíblia então diz que ele foi levando o povo para o buraco, de tal maneira, que Deus então decidiu acabar com o povo. Enviou a Assíria, que destruiu, literalmente, a nação de Israel. Lembra? Israel, Judá, outra coisa agora. Quem sobreviveu foi levado para a Síria. O resto morreu. A terra ficou vazia. O que então o rei assírio fez? Trouxe gente da Babilônia e de outros lugares para povoarem a terra. Então o que nós temos agora em Israel? Um monte de gentios. Fazendo o quê? Adorando seus deuses. Diz o texto que eles começaram a ser muito amaldiçoados. Então eles disseram, olha, nós não estamos adorando o Deus da terra. Eles pensavam que tinha o Deus de bairro, sabe? Cada bairro tinha um Deus. Politeísta é assim. Tinha o Deus do mar, o Deus do ar, o Deus do vento, o Deus da cidade tal, o Deus... Eles não acreditavam que existia um só Deus que governava os céus e a terra. E aí diz o texto que colocaram um sacerdote lá para ensinar o povo a temer a Deus. E o povo temia a Deus, mas também servia os outros deuses. Olha que coisa, dá uma pregação inteira isso aí. O quanto de gente que acha que tem uma fé verdadeira e não tem. Ele tem um temorzinho de Deus ali, mas ele é idólatra, pagão, ímpio. Ele tem um medinho de Deus, claro que ele tem, mas ele não tem uma conversão genuína. E aí então, o que acontece é isso. Você tem de um lado pessoas com um culto falso, um culto lá com bezerro de ouro, um pessoal gentio, pagão e idólatra, e do outro lado, o povo judeu. Por isso, então, havia toda essa inimizade. Os judeus viam naqueles samaritanos gentios, idólatras, pagãos, perdidos, endemoniados, como disseram aqui acerca de Jesus Cristo. Então, o que essa parábola nos ensina? O próximo é todo aquele que está em seu caminho, precisando de ajuda. Não interessa se é samaritano ou não. Está no caminho, precisando de ajuda, é próximo. Você já reparou uma coisa engraçada? Crise na Venezuela. Aí as pessoas postam fotinha, né? Postam textão no Face e chora. Oh, meu Deus, a crise na Venezuela. Olha aquela criança passando fome. Aí ela sai ali do Face, passa na rua, vê uma criança passando fome, o que ela faz? Nada. Porque todo mundo ama o distante. As pessoas não querem amar o próximo. Refugiado sírio, oh meu Deus, olha o que eles têm passado. Oh, aí ele chora. Oh, ai, se eu tivesse lá eu ajudaria. Ai, se eu tivesse dinheiro eu ajudaria. Aí passa a mãe dele na frente da TV, enquanto ele está assistindo a matéria do refugiado sírio, ele quase mata a mãe dele. Que legal. Já reparou? A molecadinha, eu quero ser missionário na África, e não sei o que lá, e tal. Meu, faz o seguinte, começa limpando o seu quarto e amando a sua mãe, rapaz. Mas não, ele quer mudar o mundo lá fora, ele ama o africano, a mãe dele não, a mãe dele ele tem problema. Por que isso? Amar o próximo é que é o negócio. Amar o distante todo mundo ama. É amar o próximo. Por isso que todo mundo gosta de pastor da internet. Todo mundo gosta de pastor da internet. Por que pastor da internet? Olha, pastor da internet não enche o saco da gente, não erra com a gente. É uma maravilha, né? Poxa, uma vez uma irmã me ouviu, acho que sei lá, durante uns 5 anos na rádio, veio para a igreja, ficou tão decepcionada. Pastor, eu não imaginava que você era assim. Falei, assim como? Você é muito carnal. Falei, nossa, eu sou mesmo. Mas e onde que eu disse que eu era diferente? É o próximo que você precisa amar. Segundo, o próximo é todo aquele que está em seu caminho, precisando de ajuda, mesmo que seja seu inimigo. Mesmo que seja seu inimigo. Êxodo 23, 4, a lei diz, se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás.
Se você encontrar o jumento do seu amigo, não distorce o que eu estou falando, hein? O jumento do seu amigo, não que o seu amigo é um jumento. O jumento do seu amigo, do seu inimigo, desculpa. Olha o que o texto diz. Não extravie o jumentinho. Dá um GPS para ele e guie-o para o lugar correto. Provérbios 25, 21. A lei de Deus também. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão. Pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Ou seja, o samaritano não se dava com o judeu. E o que aquele samaritano fez? Ele amou, porque aquele homem ali, com certeza, para ter sentido a história, era judeu. Descia de Jerusalém para Jericó. O samaritano não estava lá em Jerusalém. Eles não iam, muito raramente. Ame o inimigo. Ame e ame o inimigo. E então, todos vocês serão salvos. Uma terceira consideração desse texto é que os líderes religiosos aqui estavam perdidos. Porque o sacerdote, pegando um paralelo mais próximo para os nossos dias atuais, esse sacerdote aqui com certeza tem muito a ver com o pastor moderno, com os líderes religiosos de hoje, com aqueles ministros oficiais da igreja. O texto diz que um sacerdote passou e não fez nada, um levita passou e não fez nada. O que tem de pastor que não é crente não está escrito. É o texto quem diz. São homens que até ensinam a Bíblia e não são cristãos verdadeiros. O que mais acontece, se até pastores, se até sacerdotes estão ali e não amam e por isso não possuem a fé, porque a expressão da fé é sempre o amor, a materialização da fé é o amor. Se até eles estão perdidos, será que não existem inúmeras pessoas nas igrejas cultuando a Deus domingo após domingo e perdidas? Fiéis em todos os seus rituais religiosos e ímpias e perdidas? Será que você não é assim? Só os cumpridores da lei terão vida eterna. Vida eterna aos justos. É o que Jesus está dizendo aqui. Aquele que ama, cumpre a lei. Cumpre toda a lei. Aquele que ama o inimigo, cumpre toda a lei. Quem cumpre a lei é salvo, diz Jesus. Todas as religiões são assim. Todas, sem exceção, pregam isso. E as filosofias também. Platão ensinava isso. Que se você fosse depois que você morresse e fosse para o Hades, lá tinha 2 lugares. Tipo um céuzinho e um paraíso. Se você fosse uma má pessoa, você ia para o inferninho lá. Um céuzinho e um inferninho. Se você fosse uma má pessoa, você ia para o inferninho e aí você ia voltar. Só que aí você ia voltar numa condição pior. Por exemplo, você foi uma pessoa muito má nessa vida. Você podia voltar na outra vida como um corintiano. Uma coisa, tragédia, né? Uma coisa muito pesada. É sério, você podia voltar em coisas muito ruins. Tadinho de vocês, né? Sacanagem, essas piadas fracas, né? Mas essa era a ideia de Platão. Então, se morresse, se você fosse bom, você ia para o paraíso. Um tipo de paraíso que ele falava lá. Todas as religiões são assim. Todas! Elas diferem na lei. A lei de uma é um pouquinho diferente da outra. Mas todas são iguais. Todas pregam isso. Seja bom, cumpra a lei e você será salvo. Os espíritas. Doe, faça isso, aquilo, perdoe, ame e você será salvo. O Islã, um dos mandamentos para você ter muitas virgens no céu é exploda o infiel. Não. Eu sei, a Rede Globo te ensina que eles são radicais. Não. Os muçulmanos moderados são infiéis. Leia o Alcorão. Leia o Alcorão. Há um testemunho muito interessante de um muçulmano na internet e ele diz, depois de ler o Alcorão, e eu era um muçulmano moderado, eu notei que eu era errado, que eu estava errado. Que se eu quisesse ser fiel ao Alcorão, ao livro dos muçulmanos, eu deveria me juntar com algum grupo terrorista. Eles estavam muito mais perto daquilo que o Alcorão dizia. Então, enfim, são muitas as leis. E tem que ir a Meca e por aí vai. As religiões, elas podem variar na lei, mas todas são unânimes. Você será salvo se você for bom. Você será salvo se você for bom. E aí está uma grande identificação do cristianismo falso e do cristianismo verdadeiro. Porque inúmeras igrejas evangélicas acreditam nisso. Se você for bom, você será salvo.
Todas as religiões, todas, sem exceção, salvam apenas homens bons. Por isso, elas não salvam ninguém, porque não existem homens bons. Não existem. Eles não cumprem a lei, nem mesmo a lei que eles mesmos fizeram. Não cumprem. Ser bom é amar o inimigo, diz Jesus. Ok. Vá, faça isso e você será salvo, diz Jesus. Quando a minha esposa, estava com meu filho lá no braço, e ele bateu, ela estava fazendo café, pegou a água fervendo, ele bateu a mão e naquele negócio fervendo, a água virou, entornou sobre a minha esposa e sobre o meu menino. Ele tinha, acho que menos de 2 anos ainda, e o braço dele inteirinho, arrancou a pele. E ele tem uma cicatriz enorme até hoje. E vai morrer com ela. Só se ele ficar rico e fizer uma cirurgia plástica, que eu não vou fazer não. E eu ia para o médico, e durante semanas, eu não lembro exatamente, mas durante um bom tempo, eu tinha que ficar segurando ele bem forte, para a mulher raspar a pele dele todos os dias. E raspar, e passar lá uma pomada que tinha um cicatrizante também, anti-inflamatório. E quando isso aconteceu, eu voltei para casa, e você viu que eu fiz 2 vezes uma coisa igualzinha, né? Aqui. Ela fazendo, minha filha fazendo a barba, né? Mas quando isso aconteceu, eu vendo o braço dele e sabendo, toda a vida dele, ele vai carregar isso aí. Eu cheguei e falei, como alguém pode ser tão burro? E eu queria matar a minha esposa. Não, eu não estou, não é brincadeira. Eu queria matá-la. Mas veio um ódio tão grande em mim. Tão grande. Que eu falei, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Meu filho constantemente tem surtos de preguiça. Filho, vão treinar ele. Lembra? Acho que o Kiko fazia. Gente. A minha esposa tem amor. Várias vezes, eu perdi a paciência. O amor é paciente. Se o amor é paciente e eu perco a paciência com o meu filho várias vezes, significa dizer que eu não consigo amar nem mesmo o meu filho da maneira que Jesus ensinou. Eu não consigo, mesmo depois de crente, amar de maneira perfeita, nem mesmo o meu filho. O que se dirá do inimigo? O que se dirá do inimigo? Jesus fala do samaritano. Diz que o samaritano cumpriu. Ele amou o inimigo. E Jesus diz para o jovem, para o intérprete da lei, vai e faz o mesmo. Se Jesus dissesse para mim, eu diria, não posso. O Senhor sabe que eu não posso. Porque eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou escravo do pecado. E o que é pecado? Pecado não é deixar de rapar o sovaco. Não. Pecado é deixar de amar. Como Paulo diz em Romanos 7. Em Romanos 7,14, Paulo está descrevendo um período da sua vida onde ele estava se convertendo. Isso é fundamental para entender Romanos 7. Ele não está descrevendo a sua vida como cristão. Ele diz assim, sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, fui vendido ao pecado. Eu sou escravo do pecado. Um cristão não é escravo do pecado, ele não pode dizer isso. Isso aqui não é uma descrição de um crente. Eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, eu faço o que eu odeio, eu sou escravo do mal. Ele diz. Por isso, em Romanos 3,20, Paulo diz, visto que ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja comigo, você está no tribunal de Deus, e Deus vai definir se você vai ser salvo, irá para a vida eterna, ou para a prisão eterna, conhecida como inferno e lago de fogo. Se você for inocente, ou mais precisamente, justo, você irá para a eternidade. Se você for injusto, você será condenado. E Paulo está dizendo, ninguém, jamais, foi justo. Você lembra que o próprio Cristo disse isso?
quando um rapaz disse a ele, bom mestre, Jesus retrucou, não há bom a não ser Deus. Peraí, mas Jesus é Deus. É isso que ele estava tentando dizer para o rapaz. Eu não sou apenas um bom mestre, eu sou Deus. Porque os homens não são bons. Se você me vê como um homem apenas, os homens não são bons. Jesus disse isso. Lembra em outra oportunidade que Jesus disse, se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Jesus disse que todos os homens não amam, que todos são maus. Todos eles são maus. Paulo está dizendo aqui, ninguém será salvo, justificado por obras da lei. A lei não salva. Ela apenas mostra que você está perdido. Como assim? Eu vou te explicar. Imagine que você tenha um vício por pisar na grama. Eu sei, eu citei essa ilustração quinta-feira, né? Mas não consegui achar outra. Você aguenta aí então. Você é viciado por pisar na grama. Você tem uma paixão por pisar na grama. Mas você não sabe que isso é imoral. Você não sabe. E aí então é colocada uma placa ali. Não pise na grama. Agora você tem noção de que você é um viciado. Pervertido. A placa retira o seu desejo de pecar? A placa te ajuda a não pecar? Não. Ela apenas informa que você é pecador. É isso que a placa faz. É isso que a lei faz. É o que Jesus está fazendo com o rapaz. Ah, você quer se salvar? Então cumpra toda a lei. E o que era para esse rapaz dizer? Eu não posso. Eu estou perdido então. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Maldito homem eu sou. Eu não posso me salvar. Era isso que o rapaz precisava dizer. Eu sou maligno. Eu não posso me salvar. Você se lembra de quando Jesus foi inquirido por fariseus? Naquele instante em que Jesus comia com pecadores? Lembra? Jesus então foi inquirido assim. Por que você come com pecadores? E Jesus disse. Ora, porque eu vim buscar os perdidos. Os sãos, os saudáveis, os justos não precisam de mim. Gente, toda a Bíblia diz que não existe um homem justo sem Deus. O que Jesus está dizendo então? Ele está separando o mundo em duas classes? Os homens bons e os homens maus? Não. Ele está dizendo o seguinte. Existem dois tipos de homens. Um que sabe que é mau. E um outro tipo de homem que é mau e não sabe. Essa é a única diferença que existe em toda a humanidade. Todos somos depravados. Não podemos cumprir a lei por nós mesmos. E veja se não é essa a diferença da fé cristã verdadeira para todas as religiões. Todas as religiões ensinam, se você amar, se você for bom, se você cumprir a lei, você será salvo. E é por isso que se você crê nisso, você está perdido. Veja, por exemplo, um católico. O que crê um católico? Pergunte para um católico. Se você morrer, você vai para onde? Ah, eu vou para o céu. Foi por quê? Porque eu acho que eu sou uma boa pessoa. Olha, eu criei os meus filhos, eu assim, nunca matei ninguém. Já tive vontade, né? Mas nunca matei. Eu não sou traficante. Sou trabalhador, pago os meus impostos aí. Sou uma boa pessoa. Já dei uns R$3 aí para um mendigo. Pergunte para um muçulmano. Se você morrer, você vai para onde? Olha, eu vou para o céu. Eu tenho feito as minhas orações ritualmente, todos os dias. Tenho ido a Meca uma vez por ano, pelo menos, como Maomé nos ordena. Vou para o céu. Pergunte para um cristão verdadeiro. Se você morrer hoje, você vai para onde? E por quê? E ele responderá, maldito homem, eu nasci em pecado. E eu sou depravado. Mas eu vou para a glória, porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Porque eu criei não na minha bondade, mas na bondade de Jesus Cristo e no que Ele fez por mim na cruz. Porque eu não cumpri a lei. Eu não sou bom. Isso não existe em nenhum lugar. É por isso que eu sou cristão. Por isso. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhuma religião ou filosofia prega isso. Porque as religiões, no máximo, o Deus dessas religiões ajudam a pessoa a se salvar.
Na fé cristã você está morto. O samaritano é Cristo. Ele é o samaritano. Afinal de contas, em João 8, eles não chamaram Jesus de samaritano? Eles não crucificaram Jesus, alegando que Jesus era impuro, pecador e idólatra? Hã? Eles não disseram, você é pecador, e por isso não o mataram? Você quebra a lei. Nós somos aqueles homens mortos ali, como Paulo disse em Efésios. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Um morto não precisa de ajuda. Um morto precisa de um milagre, de ressurreição. Eu não preciso de um guia para me mostrar o caminho. Eu preciso de um Deus para me carregar no colo. Essa é a fé cristã. É isso que a fé cristã ensina. Essa é a doutrina básica de nossa fé. E se você não acredita nisso, você não é cristão. Eu acredito no amor que Jesus pregou. Eu acredito... Não interessa. É isso que define um cristão. Que você não tem nenhuma confiança em si mesmo. Que você sabe, você não tem bondade o bastante para ser salvo. Eu sei. Quando você às vezes tem um padrão errado de bondade. Por exemplo, quando meu filho era pequeno, ele achava que eu era forte. Essas risadinhas aí, irmãos. Que isso? Ele achava que eu era forte. Por quê? Porque ele me comparava com ele. Comparado com ele, eu sou um monstro mesmo. Com certeza. Falei, filho, você está comparando errado. Aí eu mostrava para ele o meu tio, é o mais forte que eu conheço aqui. Meu tio tem uns 60 anos, meu braço deu uma tora. Eu falei, aqui ele é forte. Ele é forte. Seu pai não é. Eu sou uma boa pessoa. Eu não mato, eu não sou um assassino. Está vendo o que você acabou de fazer? Você estabeleceu uma lei. Você estabeleceu uma lei. E qual é a sua lei? Eu sei, eu menti. Já menti bastante, com certeza. Já menti, várias vezes. Principalmente quando a sua mulher fala, amor, tô gorda. Você fala, não, mentiu. Mentiu, tiroso. Você sabe, já perdeu a paciência, já quebrou o pau no trânsito várias vezes. Já viu umas coisas que não devia ver, né? Mas você diz, não, eu sou uma boa pessoa. Quem é o seu parâmetro? Quem? Aqueles bandidos que estão na cadeia. Esse é o seu parâmetro de bondade. Esse é o seu parâmetro. Esses dias uma moça me escreveu falando isso. Olha, pastor, como é que eu faço? Eu quero parar de pecar, eu sou viciado em pecar. Ela não falou que pecado, né? Mas eu falei, a primeira coisa, você tem que ir para a igreja. Para ouvir a palavra de Deus. Não, detesto a igreja, não vou, não sei. Falei, mas está na Bíblia. Não, mas eu sou uma boa pessoa. Falei, gente, você acabou de dizer que você peca. Não faço mal para ninguém, não sei o quê. É exatamente assim que todo mundo pensa. É exatamente assim que quase todo brasileiro médio pensa. Ele acha que ele é bom. Sabe, encontra com a prostituta que está na rua ali. Ela se acha boa. Sim, ela diz assim, não, eu estou aqui porque você não sabe o meu histórico. Se você tivesse a mesma vida que eu tive, você talvez estaria aqui. Ou seja, está vendo que em última instância ninguém é culpado? Ninguém é mau? Todo mundo é bom. Todo mundo se acha bom. Todo mundo se acha bom. Impressionante isso. É impressionante. Impressionante. Tiago diz assim, se você pecar um mandamento, quebrar um mandamento da lei, você é réu de toda a lei. Portanto, eu sei como você pensa, porque eu já pensei assim. Eu sou uma boa pessoa. Eu não mato, não roubo, não fumo, não cheiro. Trabalho, pago meus impostos. Já quebrei o pau, já xinguei meu pai, Isso é pecado. Você pecou só um dia na sua vida? Só uma vezinha só. Só um dia. Se você tivesse pecado só um dia, você já era réu do inferno, diz a Bíblia. Só um dia. O que eu sei que você não fez. Você fez muito mais. Você é um viciado em pecar. Diz a Escritura. É por isso que quando o rapaz pergunta, quem é o meu próximo? Jesus retruca, quem é o próximo daquele homem morto? O que Jesus está dizendo é, eu sou o seu próximo, meu querido amigo. Você quer vida eterna? Eu sou o homem, o Deus, que pode te arrancar
do buraco onde você se encontra morto em sua sepultura de pecado. Eu sou o único que pode te salvar. Essa é a doutrina da fé cristã e isso tem implicação em toda a nossa existência. Para tudo. Só é salvo quem reconhece que é pecador. Não é o oposto de tudo que existe por aí? Não é o oposto de todas as religiões? Não sai dizendo que todas as religiões são iguais, porque não são. A fé cristã é única. Não existe nada disso em nenhum lugar do mundo. Não há nenhuma religião do mundo que salve pecadores, a não ser a fé cristã. A não ser Cristo. Só Cristo salva homens maus. E por isso só Ele salva alguém. Porque todos nós somos maus. A implicação disso é muito óbvia. Em todas as áreas de sua vida. Todas elas. Por exemplo, se você tem essa consciência plena de que você é pecador, você é grato. Se você tem essa consciência plena de que você não possui mérito algum, você é grato. Ímpios, palestrantes de autoajuda dizem, né? Olha, o segredo da felicidade é ser grato. Falei, beleza, eu também concordo. Mas qual a base para eu ser grato? Porque, por exemplo, eu morava num lugar que tinha um cara, mas o cara pilantra sem vergonha. E o cara, cada dia ele estava com um carro novo e para escangalhar mais ele já era meio rico. Ganhou na loteria o safado ainda. Brincadeira um negócio desse? Sacanagem, né? Eu falei, mas que bagunça, gente. Isso aqui não está certo. Tá certo, não. O cara todo errado aí. Uma vez fui viajar, fui para um condomínio na casa de uma pessoa. Ele morava num condomínio muito chique. Só gente rica. E ele só me mostrando. Aquele ali, fiscal da Receita, ladrão. Aquele outro ali, tá na CPI não sei das quantas. Falei, gente, todo mundo é ladrão aqui. Você também é? Todo mundo ladrão aqui. Seja grato pelo carrinho que você tem. Tá. Por quê? Por que eu vou ser grato, sendo que eu estou vendo o outro lá com um carrão? Me explica. Por que eu vou ser? Ah, você está dizendo para eu ser grato, mas por que eu vou ser? Hã? Qual a base para isso? Um cristão tem. Qual é a base? Ele olha e fala, Deus, aquele cara ali é safado, ele não merece não. Mas olhando para mim eu também não mereço, eu merecia estar no inferno. Morando na rua Infernolândia, número 666, casado com a mulher do capeta, diabetes. Eu estou no lucro. Eu não sou digno de coisa alguma, eu não merecia nada. O que eu tenho aqui, realmente não é tudo que eu quero, mas eu possuo muito mais do que eu mereço. E você já me ouviu isso, ouviu de mim isso vai milhares de vezes, vai ouvir muitas vezes ainda. Você pode não ter tudo o que você quer, mas você possui muito mais do que você merece. Muito mais. Essa é a única base para você ser grato. E de onde vem essa base? Justificação pela fé, que declara, você é imoral. Você não tem nada de bom. Tudo em você é pervertido. Se Jesus Cristo, exclusivamente pela bondade e justiça dele, não viesse a teu encontro e te ressuscitasse, você continuaria no caminho, morto. Se ele não viesse ao seu encontro para intervir em sua vida, você estava perdido. Essa é a base para tudo. Tudo. Tudo que nós temos e somos, diz Paulo, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu tenho, uma bala, eu não posso pedir uma bala para Deus, baseado em meus feitos, baseado no que eu sou. É isso que a fé cristã anuncia. Somos o que somos pela graça de Deus. Eu vou te dar só mais um exemplo, uma implicação dessa doutrina na nossa vida. Uma vez eu conheci uma pessoa, o cara era rico. E a mulher dele, não era rico quando eles se casaram. E ele ficava jogando na cara dela. Ah, você não tem nada, se não fosse eu, você não teria nada, não sei o quê. Eu, quando casei com a minha esposa, eu não era milionário. Mas comparar com a minha esposa, eu era, porque a minha esposa não tinha nada, tadinha. Não é? Chegamos lá em casa, ela só fazia frango. Eu falei, você só faz frango? Eu falei que só tinha frango em casa. Só tinha frango. Eu nunca consegui pensar nessa maneira, porque eu vejo tudo que o meu pai tem, que a gente tem, como fruto da misericórdia exclusiva de Deus. De Deus ter guardado, nos dado saúde, sabedoria. E tudo que nós temos não é nosso. Eu nunca cheguei a pensar nisso. Eu estava lá, né? Quando eu ouvi o cara falando isso, aí eu fui olhar para a minha história. Eu falei, gente, mas que loucura. Que loucura. Que coisa doida. Como que alguém pode pensar isso? Mas por que a minha
cabeça funciona diferente? Porque a Bíblia me diz que eu não sou digno de nada e tudo que eu tenho de bom vem de Deus. Tudo, tudo, tudo. Todas as coisas boas vêm como bondade dele, como graça dele. Porque até o bem que eu faço porque ele me capacitou a fazer. Por isso Paulo diz, ninguém pode se gloriar de nada diante de Deus. Quem quiser se gloriar, que se glorie de sua fé em Deus. É só isso. Essa é a doutrina bíblica que diz, que aniquila o seu ego, que diz que você não é ninguém, que você não é nada, que você, a parte da graça de Deus, você é apenas um morto no caminho, que está ali, apenas esperando para apodrecer. Só isso. Mas pastor, obviamente você deve estar fazendo essa pergunta. Nós não somos salvos pela lei, então não importa mais o que fazemos depois que somos salvos? A Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras. Você não é salvo por vir ao culto. Você vem ao culto porque você é salvo. É o contrário. Você não é salvo pela lei. Você é salvo para a lei. Você não é salvo por ter feito o bem porque você nunca fez de maneira perfeita. Você não é salvo por ter feito o bem. Você é salvo para fazer o bem. Antes de Cristo entrar em sua vida, você não tinha o Espírito de Deus que te capacitava a fazer o bem. Mas quando você é salvo, o amor de Deus é derramado em nossos corações. E por isso, então, nós podemos, pela graça de Deus, numa luta diária, começar a obedecer à lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca de maneira perfeita, enquanto estivermos aqui. Mas nós iniciaremos uma caminhada de fidelidade à Escritura. Então, você não é salvo pela lei. Você é salvo para aí, então, poder obedecer a palavra de Deus. Seria mais ou menos o seguinte. Deus ordena que você voe. Mas você não tem asas. Você não pode fazer isso. A conversão é quando Deus te dá asas. E agora ele diz, agora você pode voar. Porque ser cristão é um milagre diário. Você acha que você precisa de milagre apenas para ressuscitar um morto? Você precisa de um milagre para amar sua esposa. Você precisa de um milagre para amar o seu filho. Porque nós, por nós mesmos, não temos essa capacidade. O nosso DNA espiritual é puro ódio e egoísmo. Nós precisamos de um milagre diário. Diário. Todos os dias, a graça de Deus, como chuva, regando a nossa vida. Como chuva graciosa, fazendo com que a nossa vida frutifique para Ele. Isso é ser cristão. Zero confiança em nós. Zero. Total confiança na bondade, fidelidade e justiça de Jesus Cristo.